Bom, galera, vamos lá. Eu construí aqui essa videoaula para falar um pouquinho sobre os colisores, né, e como tratar essas colisões via script, tá certo? Então, para isso, o que eu fiz? Ó, eu coloquei aqui um plano, tá? Né, objeto aqui, create, 3D Object, né, aqui mesmo, de plano, tá? Criei também um cubo e criei também uma esfera, uma capsule, tá? Então, dentro desses três objetos aqui, ó, todos eles nascem com um Mesh Collider. Tá? Então eles nascem aqui, tem esse Mesh Collider já associado a eles. Quando você importa o seu objeto, por exemplo, vou importar um objeto 3D, né, você tem a opção de incluir aqui também, através da física, esses colisores. Tá? Então, quando ele é criado aqui dentro do Unity, ele automaticamente tem o colisor. Quando você importa o seu objeto, você pode incluir esse colisor aqui. O ideal, o indicado realmente quando você importa esse colisor é que você use, né, o Mesh Collider, mas você cria uma malha simplificada disso, né, para trazer isso aqui para dentro do Unity. Né? Então, por exemplo, ó, aqui, tem um tutorial de shooter lá no site da Unity, né? E ele mostra exatamente isso, né? Como que você configura esse colisor ali para o objeto, que na verdade nada mais é do que pegar aqui, né? Ou seja, vai importar o objeto, ele já vem, se você colocar por padrão o Mesh Collider, né? Ele usa a própria mesh do modelo 3D, só que a mesh, normalmente, como ela é muito trabalhada, ela passa a ser um colisor mais complexo, ela fica mais pesada. Então, o que se usa fazer é criar uma forma que tenha a silhueta, né, desse objeto, com, vamos dizer, com menos triângulos, né, menos polígonos ali, e importar esses dois objetos, mas usar essa forma mais simplificada, né, como sendo uma mesh para o seu objeto, ok? Então, olha só, eu coloquei esse cenáriozinho aqui e coloquei no capsule, eu coloquei um rigid body e estou usando aqui a gravidade, o que significa que quando eu der um play, ele vai cair sobre, né, esse cubo aqui. Por que ele está fazendo isso? Porque ele tem o rigid body associado a ele. O rigid body, né, ou seja, o corpo rígido, é um script, né, é um componente aqui do Unity que vai dar aos objetos 3D as características de um corpo rígido, como massa, coeficiente de arrasto, coeficiente angular de arrasto, né, gravidade, cinematic aqui é mais quando tem a animação, e aí ele tem aqui a parte também, ó, de detecção de colisão, né, interpolação, e você pode também, né, de alguma maneira, restringir aqui a movimentação dele em alguns eixos. Então, um exemplo, ó, vou colocar ele aqui, se ele bater aqui e eu não restringir em nada, a ideia é que ele vai cair ali, ó, e vai tombar para o outro lado. Tá? Mas eu posso restringir, por exemplo, o posicionamento, rotação desse objeto ali, se não for do meu interesse, por exemplo, que ele faça nenhum tipo de rotação. Então, por exemplo, se eu bloquear aqui, ele vai cair, vai bater na quina e ficar em pé. Tá? Então, olha só. Então, ele não rotacionou, ou seja, em certos momentos, isso pode te ajudar em algumas situações. Aqui, para a gente, não vai fazer, né, a menor diferença. Bom, então, se você reparar, a minha capsule, né, ela tem aqui, ó, o colisor dela e tem o rigid body. O meu cubo, ele tem aqui o colisor dele, o plano também tem um colisor, ou seja, todos criados aqui dentro do Unity. Como que eu faço para detectar, né, a colisão? Eu já tinha escrito o script aqui, eu vou escrever de novo. Como é que eu faço para, por exemplo, quando essa cápsula ela encostar naquele cubo ali, eu quero que esse cubo ele seja destruído, ou seja, ele seja apagado. Então, dentro do Unity, nós temos basicamente três modelinhos de colisão. Né? Nós temos os modelos de on-collision, né, que funcionam junto com o rigid body, né, ou seja, todo para que ele possa funcionar, você precisa do componente que movimenta, né, ele tem que ter o rigid body, tá? E a colisão, o script de colisão tem que estar nesse componente que movimenta. Por quê? Porque o rigid body só calcula, né, a colisão quando ele está em movimento. Tá? Senão ele vai ficar processando, né, desnecessariamente muitas vezes. Nós temos aqui o on-trigger, né, os modelos de colisão on-trigger, que aí são modelos de colisão onde você não necessariamente precisa de ter o rigid body, mas, né, você precisa ter os colisores, tá? E aí na hora que você
os colisores eles entram em interseção, né, os corpos ali em interseção, ele dispara esse evento também de onTrigger. E eu tenho lá o onController Collider Hit, que é um evento de colisão específico, né, para Character Controller. Então, quando você importa um objeto, sim, por exemplo, se eu importar o pacote aqui de First Person, né, para eu identificar a colisão do meu First Person com um outro objeto que está aqui no cenário, né, eu precisaria desse outro tipo de colisor. Então, olha só, se a gente vier aqui no Help, ó, vamos lá no Script Reference. Então, nós vamos digitar aqui onCollision. E aí ele vai me dar aqui os tipos de onCollision, tá? Então eu tenho aqui, ó, dos colliders, né? Eu tenho aqui, ó, o onCollision Enter, a ideia é quando ele encosta, né? Ou seja, começou a encostar, entrou em contato com o outro corpo, ele vai executar. O onCollision Exit, que é a hora que ele tipo, terminou, parou de ter contato, parou de ter colisão com esse outro objeto, ele vai rodar. E o onCollision Stay, que é enquanto ele estiver em colisão com esse objeto, né, ele vai continuar rodando. Tá? O que nós vamos usar aqui seria lá os do rigid body, que o nosso objeto lá ele tem um rigid body associado a ele. Ok? Então vamos voltar aqui, vou criar um script. Para criar script, ó, você vem aqui no Project Create, aí tem aqui ó, C# Script ou JavaScript. Nós vamos usar sempre o C#. Vou chamar o nome desse cara de colisor, tá? Podia chamar qualquer coisa. Muito cuidado à hora de criar isso aqui. Vamos supor que agora eu decidi que, na verdade, eu queria ter feito isso, né, com o C maiúsculo. Né? Então, o que vai acontecer? Eu vou trocar aqui para o C maiúsculo, só que, olha só, no meu script aqui, ó, ele não trocou aqui para C maiúsculo. E isso vai me dar um problema. Por quê? Porque a hora que eu tentar arrastar esse script aqui para qualquer objeto, ó, ele vai falar que ele não consegue adicionar o componente colisor porque o script, né, ou seja, não foi encontrado. Por quê? Porque no caso do C#, ele procura a classe com o mesmo nome do arquivo. Então, nesse caso aqui, ó, o colisor está com C maiúsculo, a minha classe aqui dentro também tem que ser com C maiúsculo. Então, vou dar um duplo clique aqui. Depois eu faço essa atualização. E aí, é só eu corrigir aqui, ó, tá? Com C maiúsculo, né? E aí, o meu script lá, ele corrige e passa a funcionar. Então, agora, se eu quiser jogar esse cara no capsule, né? Ele vai passar a funcionar. Tá vendo? Então, ele vai deixar bonitinho. Então, atente-se para esses fatos aí, que o nome do arquivo tem que ser o mesmo nome da classe interna. Ok. Quando a gente cria uma classe dentro do Unity, né? Automaticamente, ela nasce com dois eventos. O que é um evento? Né? Um evento ele pode ser algo, um script, né? Um método que está sendo disparado ou pelo próprio sistema ou por um usuário. Tá? No caso, por exemplo, dos eventos de clique, de arrastar, de pressionar botão de mouse, soltar botão de mouse, são eventos que são disparados pelo usuário. No caso, por exemplo, aqui do Start, que é assim que o objeto, o render dele estiver na tela, né, ele vai rodar esse script automaticamente. E o Update, que ele fica rodando em loop na velocidade do FPS do jogo, né, são dois eventos de sistema. São dois eventos que nós não temos controle sobre ele. Ou seja, nós sabemos exatamente quando ele vai acontecer. Mas eu não tenho controle, ou melhor, o usuário não tem o controle de disparar ou pausar um evento como esse, ok? No nosso caso, a gente não vai usar nenhum desses, tanto faz, pode deixar aqui ou pode remover, se você quiser limpar o script. Então vamos usar aqui o nosso onCollision Enter. Né? Então eu tenho aqui o onCollision Enter, olha que legal, passei o mouse nele e ele já explica aqui, ó, é chamado quando esse colisor ou rigid body começa a tocar no outro rigid body ou colisor. Ok, vou dar duplo clique nele aqui. Bom, uma característica legal dos colisores, né, do Unity, é que ele te retorna em quem ele colidiu. E o nome dessa propriedade que ele está te retornando aqui, desse parâmetro, né, que ele está te retornando, seria collision. Então, posso trocar. Vamos colocar aqui colidido. Tá? E aí ele está me dizendo o seguinte, quando eu entrar em contato com qualquer objeto, eu vou te retornar o objeto no qual eu colidir nesse parâmetro aqui, cujo o nome é colidido. Então, ok. Vou fazer o seguinte, eu quero destruir o objeto colidido. Então, eu vou virar aqui e vou colocar aqui, destroy,
E aí eu vou colocar colidido.GameObject, que aí eu vou destruir o GameObject do objeto que foi colidido, ou seja, vou remover ele da tela. Salvei, sempre salva, são duas ferramentas diferentes, né? Eu estou aqui criando um script no Visual Studio e esse script vai funcionar lá no Unity Editor. Então, se eu não salvar, a alteração não vai para lá, né? Então, olha, dei um play aqui agora, se tudo deu certo, a hora que ele tocar no cubo, ele tem que sumir com o cubo, beleza. Pô, mas ele sumiu também com a plataforma, né, que estava lá. Por quê? Porque aqui, ó, eu não estou restringindo quem ele vai destruir. Ou seja, qualquer coisa que ele tocar, né, ele vai destruir, ok? Eu posso resolver esse problema de duas maneiras. Eu posso identificar o objeto lá colocando uma tag nesse objeto, ou seja, colocando um atributo nesse objeto e dizendo que ele só vai destruir os objetos que têm essa tag, certo? Ou eu posso mudar a matriz de colisão e colocar os dois, né, somente os dois, dentro da mesma matriz de colisão, que seria as layers, né? Então, olha só, vou ensinar aqui as duas maneiras como você vai fazer isso. A primeira maneira, nós vamos vir aqui, ó, no cubo e vou taguear o cubo, ó. Então, vou pegar aqui e vou dar aqui, ó, add tag e vou dar um nome qualquer que eu queira para ele aqui. New tag. Vou chamar de item, ok? Save. Beleza. Então agora eu venho aqui no cubo e escolho aqui, ó, em vez de untagged, item, ok? Agora eu volto no meu script e vou fazer uma condição. Vou dizer o seguinte, olha, se esse objeto que você me retornou aqui, ó, o colidido, não, se o objeto que você me retornou, colidido, ponto GameObject, ponto tag, compare tag, né? Eu vou ver se a tag dele é item. Tem que estar escrito do mesmo jeito. Se lá está com item com maiúsculo, tem que ser maiúsculo. Se é minúsculo, tem que ser minúsculo. Tá? Então, do mesmo jeitinho que está escrito lá, você tem que usar aqui. Então, lembrando, ó, salva, né, esse cara aqui para ele funcionar lá. Se isso estiver funcionando, se isso deu certo, a hora que eu retornar aqui, ó, e que eu der o play, o plano, mesmo que minha cápsula encoste no plano, depois que ela girar e bater no cubo, ela não pode destruir o plano. Beleza, tranquilo. Então ele só destruiu o cubo porque o cubo tem a tag item, correto? Então agora eu comecei a selecionar esses dois. Bom, em alguns casos você vai ter uma série de situações onde você vai ter muitos objetos que podem ser destruídos, certo? Às vezes de uma mesma categoria, mas aí eles têm nomes diferentes, as tags você está usando para uma outra coisa, isso pode dificultar um pouco fazer isso aqui. Fora que o OnCollision Enter, ele está rodando cada vez que o seu objeto se desloca ali, né? Então se você levar em consideração que aquela cápsula ela andou ali 10 metros, ela está andando, sei lá, vamos dizer, 10 centímetros, né, por segundo, né, esse if aqui ele aconteceu diversas vezes. Tá? Isso também pode baixar um pouco da performance. Então, a outra maneira de você fazer isso, você pode vir aqui ó, e fazer o seguinte. Eu vou criar layers. Olha que legal. Então, eu vou pegar aqui o cubo. E aqui onde é que eu tenho aqui? Ó, layers. Né? Eu vou adicionar duas layers. Né? Ou melhor, não precisa de duas, mas eu vou adicionar uma layer aqui. Vamos colocar colisão. Tá? Gente, pode ter o nome que você quiser, desde que não tenha caractere especial, espaço. Não, espaço até pode, ó. O ignore recache aqui tem espaço. Então, colocou ali, não coloca caractere especial, tá bom? Pode começar com maiúsculo, minúsculo, você sabe. Então, beleza. Vou chamar essa layer uma layer de colisão. Quando eu crio isso aqui, ó, eu vou colocar aqui o cubo, está na layer de colisão, e a cápsula também está na layer de colisão. O que significa que os dois agora estão na mesma layer, correto? Bom, o que eu ganho com isso? Eu ganho com isso que é o seguinte, eu tenho que vir aqui ó, no Edit Project Settings, dentro da física aqui do Unity, eu consigo controlar a matriz de colisão desses objetos aqui. E eu vou dizer o seguinte, que a colisão, a camada de colisão, ela não colide com mais nenhuma outra, ou seja, os objetos que estão na camada de colisão só colidem com os objetos que estão na própria camada de colisão, correto? Então, o que significa que esse camarada aqui, ele não vai detectar colisão com o plano. Então, a hora que eu rodar aqui agora, ó, eu tirei o if lá, ó,
tá? Então, olha só, ele passou vazado ali do plano, né? Ele não destruiu o plano. Por quê? Porque ele não está colidindo mais com o plano. Ele simplesmente está ignorando o plano. Tá? Então, você pode controlar, né, usando aqui as layers, né, essa questão de quem colide com quem. Isso pode ser importante, né, para dentro de um ambiente onde você requer muita performance, por exemplo, dispositivos móveis, para você customizar e otimizar aí, né, quem colide com quem e não ter que ficar tratando isso através de condicionais. Tá? Então, reparando, ó, o meu script aqui, ó, eu tirei aquele if, né, da tag, tá? Posso até aqui, ó, se alguém estiver duvidando, deixa eu tirar aqui, vamos colocar aqui untagged, tá? Se você selecionar aqui, você vai ver que aqui, ó, o script não tem o if, né? Eu vou rodar e ele vai destruir lá do mesmo jeito, tá bom? Então, olha só. Beleza, por quê? Porque o modelo de colisão que eu fiz foi um modelo de colisão agora por camada, ok? Então, beleza. Então tem essa colisão, né, esse modelo de colisão. Tem o modelo de colisão também com trigger. Né? Qual que é a diferença do modelo de colisão com trigger? A ideia do modelo de colisão com trigger é que o colisor ele é invisível e ele não oferece nenhuma resistência. Aqui, por exemplo, você pode reparar que quando eu dou o play aqui, ó, ah lá, ele bate, ele para em cima do objeto. Por quê? Porque são dois corpos rígidos, né? Eles têm massa e coisa e tal. Então, antes dele destruir, né, ele tem um impacto, né? Ou seja, ele perde velocidade, ele tem um impacto em cima daquilo, ok? E aí a gente vai usar um outro modelo de colisão aqui. Posso também virar aqui e destruir o próprio objeto? Posso, vamos supor que aquilo ali fosse um projétil. Então eu posso virar e falar destroy, opa, não debug, destroy, né? E aí eu posso colocar this.GameObject, tá? Então eu destruo o próprio objeto onde onde o script está escrito, né? Nesse caso aqui é a cápsula. Então olha só, na hora que eu der um play aqui, ele destruiu os dois, né? Ele encostou no cubo, encostou na cápsula, ela destruiu, ok? Muito cuidado, a ordem das coisas vai influenciar, ou seja, se eu pegar aqui e mandar a cápsula morrer primeiro, né? Ou seja, se ela for destruída primeiro, ó, tá? Bom, aqui no caso, ele não influenciou, mas normalmente, né, se você coloca esse cara aqui primeiro, né, ele não executa o resto dos scripts que está para baixo, né? Aquela ideia de que gente morta, né, não costuma fazer muita coisa, nada, né? Então, sempre o destroy tem que ser o último scriptzinho aqui para a gente colocar, ok? Então, de colisores com rigid body, é isso aí.